Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 24. Nós vamos ler 2 versículos apenas. E o título dessa mensagem é Sinais de uma Falsa Conversão. Diz assim a palavra do Senhor. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a exposição da tua palavra. Que teu Espírito Santo fale conosco, ministra aos nossos corações nessa manhã, para a glória do teu nome. E desde já, nós repreendemos e colocamos por terra todo e qualquer levante contra a tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale sem impedimento e que ela chegue aos corações e produza aquilo que o Senhor já determinou, segundo a tua presciência e a tua soberania, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Há pessoas que parecem espirituais, mas na verdade elas vivem uma mentira bem vestida de piedade. Pessoas que cantam, pessoas que oram, pessoas que inclusive frequentam o culto, e elas até chegam a se envolver em alguma atividade da igreja, mas que, na verdade, por dentro elas continuam mortas, elas não nasceram de novo ainda, elas não conheceram o Senhor. Seu coração está longe de Deus, elas ainda não experimentaram o que a Bíblia chama de novo nascimento, embora seus lábios falem sobre a pessoa de Deus. É aquilo que a Bíblia diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Existem pessoas assim, pastor? Existem sim. E a história de Joás, ela ilustra bem esse acontecimento, isso que se repete ainda nos dias de hoje. Joás, ele começou bem, ele teve um líder influente na vida dele, que foi o sacerdote Joiada. Ele promoveu como rei reformas religiosas, ele restaurou o culto, o templo na sua época. Ele viu o povo vindo se alegrar na presença de Deus, né? Viu o povo adorando a Deus. Ele, como rei, ele estava ali, viu. E enquanto criança, que ele foi criado pelo sacerdote Joiada dentro do templo, escondido no templo. Por quê? Porque a sua avó, que havia usurpado o reino, mandou matar todos os descendentes do seu pai, para que ela pudesse governar num lugar. Então, o sacerdote da época escondeu a Joás no templo e só anunciou que ele estava vivo, que havia sim um herdeiro legítimo para o trono, quando ele tinha 7 anos de idade. Então, Joás, ele cresceu e viveu no templo, participando de tudo. Porém, quando esse sacerdote que o criou, que o mentoreou, faleceu, aquilo que era uma aparente piedade na vida de Joás veio à tona e se mostrou que verdadeiramente ele não conseguiu aproveitar todo aquele convívio, todo aquele momento que ele teve de convivência com as pessoas que adoravam a Deus, inclusive com o próprio sacerdote. Ele não aproveitou para a sua própria vida. E aí, a vida de Joás para nós, ela se mostra como um alerta. Qual é o alerta, pastor? O alerta de que uma fé superficial, ela pode fazer. Por quê? Porque ele seguiu a Deus apenas enquanto havia influência sobre a sua vida. No momento em que essa influência deixou de existir, é como se aquela fé que ele tinha desaparecesse. E aí ele começou a tomar atitudes totalmente contrárias àquilo que era a vontade de Deus. Portanto, a sua vida para nós é um retrato de alguém que passou pelas coisas de Deus, mas de fato nunca se converteu. É o que nós chamamos de uma falsa conversão, porque ela tem tudo para conhecer a Deus, ela tem todo o ambiente favorável, mas ela nunca abre o coração para ter a sua própria experiência com Deus. E uma falsa conversão, nós vamos ver nessa reflexão de hoje, que ela nunca termina bem. Ela nunca é bem sucedida. Pastor, quais são as características? Quais são os sinais de que uma pessoa
ela tem uma conversão falsa. Com base na vida de Joás, eu queria em primeiro lugar destacar hoje o seguinte, que a falsa conversão, ela atrai o juízo de Deus. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, para que ela refresque a memória e grave. A falsa conversão, ela atrai o juízo de Deus. E esse juízo, ele é sempre precedido por uma advertência. Se você está comigo, abra aí a sua Bíblia ou projete na tela, 2 Crônicas 24:19. Aqui nós temos a advertência que Deus fez a Joás, porque Joás, irmãos, quando o sacerdote Joás morreu, foi o que aconteceu? Joás, ele introduziu a adoração a falsos deuses. Ele simplesmente ouviu conselheiros que disseram: olha, Joás, não dá certo simplesmente adorar a único Deus, existem outras opções. E aí Joás trouxe para dentro do povo de Israel a adoração a ídolos. E por adorar a ídolos, o Senhor levantou sacerdotes, o Senhor levantou profetas para advertir a Joás. E nós temos essa advertência aqui no versículo 19 do capítulo 24, quando ele diz: mas o Senhor enviou profetas para os reconduzir a si. E estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Simplesmente fez ouvido de mercador, fez de conta que não era com ele. Ele ouviu a advertência. O Senhor diz: olha, esse caminho que você está entrando vai atrair juízo sobre a sua vida. Mas simplesmente ele fez de conta que não era com ele. Ele não ouviu, ele não deu atenção à voz dos profetas. E aí, quando é no versículo 23, aí sim vem o juízo pelo fato dele ter ignorado a voz de Deus. Acompanhe comigo o versículo 23. Antes de findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás. Invadiram Judá e Jerusalém. Mataram todos os chefes do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim, os sírios executaram juízo de Deus contra Joás. Queridos, a falsa conversão, ela atrai o juízo de Deus. Joás, ele simplesmente ignorou os alertas de Deus e ele fez o pior ainda. Ele assassinou o profeta Zacarias, que era filho de Joiada, aquele que havia salvo a sua vida, havia preservado a sua vida. Quando Deus levanta Zacarias e Zacarias vem para anunciar que aquele procedimento, os caminhos que ele estava andando não era de Deus, ele ainda manda matar o filho daquela pessoa que havia lhe ajudado. E aí Deus então chegou à medida e Deus executou o juízo. Como é que Deus executou o juízo? O texto diz que um exército que era menor do que o exército dele o venceu em batalha. Por ignorar a voz de Deus, ele foi julgado. Ele foi julgado, sabe por quê? Porque a medida de Deus tem um momento em que ela enche. Deus é misericordioso, Deus ele é paciente. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor ele não quer que ninguém pereça. Deus ele não quer que ninguém vá para longe da sua presença. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Mas Deus, como foi dito aqui, Deus estabelece princípios para a nossa vida. Deus tem princípios e esses princípios precisam ser obedecidos, porque os princípios de Deus eles são eternos e eles são inegociáveis, eles são atemporais. Aquilo que Deus estabelece como princípio é válido para nós que estamos aqui hoje, é válido para alguém que está no Japão, na China, nos Estados Unidos, porque os princípios de Deus, eles não dependem da cultura, os princípios de Deus não dependem de época. Por exemplo, mentir é um pecado. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, a mentira, ela é mentira no Brasil, ela é mentira na China, ela é mentira na Índia, na Rússia. Por quê? Porque ela fere um princípio de Deus. E o princípio de Deus, quando ele é ferido, quando ele é desobedecido, quando ele é ignorado,
aquele que o faz traz sobre si juízo. Porque a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Se eu chego para você, como Deus diz, eis que ponho diante de vós a vida e a morte. Escolham, pois, o que é que vocês querem. Você precisa entender o seguinte: você é livre para fazer o que você quer. Você é livre para escolher o caminho que você quer andar. Mas você não é livre para escolher as consequências. As consequências, elas virão para a sua vida. Se você decidir andar por um caminho de vida, você vai colher vida. Mas se você decide andar por caminho de morte, você vai colher morte. Então, uma falsa conversão, ela atrai o juízo de Deus. Por exemplo, nós temos exemplo de pessoas que ignoraram a voz de Deus e colheram consequências desastrosas. Sansão, ele perdeu a sua força e foi humilhado simplesmente porque ele ignorou a voz de Deus. Jonas, que foi levantado por Deus para ir para Nínive, e ele quis ir para Tarsis, e ele foi engolido por um peixe, até que ele entendeu a vontade de Deus, e ele se dispôs a fazer a vontade de Deus. Ignorar a voz de Deus nunca é bom. Nunca traz consequências boas. Às vezes as pessoas vão na igreja, são confrontadas com a palavra de Deus, mas sabe o que é que elas fazem e dizem? Ah, se a irmã fulana de tal tivesse aqui, essa palavra era para ela. Ai, se o fulano, ai, se o meu marido, ai, se a minha mulher, ai, se a minha sogra. E aí você direciona aquela palavra para qualquer pessoa e nunca recebe a palavra como sendo para você mesmo. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você está aqui hoje e por acaso não é o seu marido que está com você, ou a sua mulher, ou o seu filho, então a palavra que você está ouvindo para você, aqui é para você. Não é para quem não veio, não é para quem deixou de vir. Ah, porque eu convidei alguém e ele não veio. Então receba, porque se Deus permitiu você estar aqui, então é porque tem algo para ser dito para você. Amém? Joás, ele não entendeu isso. A minha pergunta para você é a seguinte: Deus tem falado com você? E você tem escutado a sua voz? Porque ignorar a voz de Deus hoje é colher consequências para o amanhã. Joás, ele ignorou a voz de Deus e ele colheu consequências. Não abuse da misericórdia de Deus achando que Deus é longânimo. É verdade, Deus é longânimo. Mas Deus também é justo e Deus não é omisso. Para resolver o meu problema e o seu problema do nosso pecado, Deus teve que mandar Jesus Cristo à cruz. Deus foi até as últimas consequências para poder nos resgatar sem ser alguém que deixasse de ser justo. A morte de Jesus, ela concilia o amor de Deus com a sua justiça. Por quê? Porque Deus amou a ponto de enviar Jesus porque ele queria salvar. Mas a sua santidade também requeria que o salário do pecado, que é a morte, fosse pago. Então, ele fez cair sobre a vida de Jesus o meu e o seu pecado, para que agora nós possamos, pela fé na sua pessoa, recebermos o perdão e sermos salvos. Então, Deus, ele não faz arranjo. Deus, ele é justo e ele é amoroso. Por isso que ele diz: arrependei-vos. A mensagem de Jesus inicial, qual foi? De arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, ele não chega dizendo: eu vim fundar uma igreja. Ele não diz isso. Porque Jesus, ele era judeu, ele estava dentro do judaísmo. Ele não veio dizer assim: olha, eu vim fundar o cristianismo porque o judaísmo já não serve mais. Jesus em algum momento fala disso? Não. Ele disse até assim: eu não vim revogar a lei de Moisés, eu vim cumpri-la.
Então você precisa entender que os princípios de Deus são inegociáveis. E você precisa converter o seu coração. Porque se você não converte o seu coração, você, logicamente, está sujeito ao juízo de Deus. Porque a Bíblia Sagrada nos diz, porque Deus estabeleceu um dia, um momento da história em que Ele há de julgar vivos e mortos. Você acha que toda essa injustiça que você vê hoje vai ficar impune? Você acha que toda a corrupção, todo achincalhamento da justiça, da moral, que a gente não sabe mais nem o que é certo e o que é errado, a gente sabe, mas parece que não existe mais certo e errado. Você acha que tudo isso aí, Deus está fazendo de conta que não está vendo? Não. Deus está vendo tudo. Amém. Por isso que nós precisamos depender da sua soberania, confiar nele, porque o juízo dele vai ser executado. Agora, eu não quero experimentar o juízo de Deus. Eu quero a sua misericórdia. Amém? Você precisa pedir a misericórdia de Deus. Então, primeiro sinal de uma falsa conversão é que ela atrai o juízo de Deus. Segundo, a falsa conversão, ela confia em seguranças ilusórias em vez de confiar em Deus. Diga assim: como eu sou convertido, eu vou confiar em Deus. A falsa conversão, ela põe a sua confiança em coisas ilusórias, em seguranças que são castelos de areia. Olha o que o versículo 24 diz: embora o exército dos sírios não fosse grande, o exército dos sírios foi o exército que derrotou o exército de Joás, que era muito menor em número. Embora o seu exército não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior. Por que que Deus permitiu que o exército dos sírios, que era menor, vencesse o exército de Israel do rei Joás? Aí do versículo continua: porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus dos seus pais. O Senhor usou um exército pequeno, menor, para derrotar Joás, mostrando que a verdadeira força está na obediência e não no número. Joás tinha um exército maior, aquilo era uma segurança para ele. Ele tinha dito: a lógica que é o quê? Que um exército maior ganha de um menor. Ele colocou a sua segurança em algo ilusório. Eu vou vencer, eu vou ganhar. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus tirou o favor. E quando Deus tira o favor, as nossas seguranças, elas não passam de castelos de areia. Tudo vai por água abaixo. Jesus disse o quê? Que alguém que constrói a sua casa sobre as dunas, sobre a areia, o que é que acontece? Quando vem o vendaval, aquela casa, ela não se sustenta porque ela não tem o seu alicerce firmado em algo sólido. Na Bíblia Sagrada nós temos exemplos parecidos. Por exemplo, lá quando o povo de Israel, que havia vencido Jericó, havia visto Deus derrubar as muralhas de Jericó, havia visto Deus fazer maravilhas, e aí quando vai enfrentar uma nova guerra contra um povo menor da cidade de Ai, eu acho que esse nome é bem característico, Ai, e o que foi que aconteceu? Josué disse: olha, essa guerra que nós vamos agora, essa batalha, é um povinho pequeno, não precisa muita coisa não. Vamos fazer o seguinte: manda só 3 mil. Só 3 mil soldados, que com 3 mil a gente liquida a fatura. O que foi que aconteceu? Foram derrotados e morreram cerca de 30 soldados do povo de Israel. Sabe por quê? Porque a falsa segurança, ela está naquilo que a gente coloca a parte de Deus.
Se você coloca, meu querido, a sua segurança em algo que é fora do apoio de Deus, isso, por mais que pareça sólido, por mais que pareça seguro, isso não vai lhe sustentar. Porque se Deus tira a sua mão da sua vida, nada consegue lhe sustentar. Por outro lado, na Bíblia Sagrada, nós temos um exemplo positivo. Enquanto que o povo de Israel foi derrotado em Ai, que era um exército muito menor, nós temos um outro exemplo de que quando Deus põe a mão, não importa o número, o importa é a obediência. Gideão, com apenas 300 homens, venceu uma batalha. Sabe por quê? Porque a força não está no número, a força está em estar alinhado com a vontade de Deus. Amém? Pergunta para você dessa manhã é a seguinte: onde é que está a sua confiança? Em que ou em quem você tem posto a sua confiança? O que é que para você representa segurança? É o seu trabalho? É a sua aposentadoria? É o seu conhecimento? É a sua capacidade de se reinventar? Se eu for demitido, eu sou um profissional qualificado, eu logo me reposiciono no mercado de trabalho. Porque eu tenho dinheiro aplicado ali, tenho muito dinheiro. Se eu perder um pouquinho aqui, eu ainda tenho ali uma reserva boa. Nós vivemos num período em que nós temos muitas falsas seguranças. Porque nós nos cercamos de tantas coisas, de tantos penduricalhos que nos ajudam a ter uma sensação de segurança que é como se a gente não precisasse muito depender de Deus. Senhor, não precisa, olha, eu já consegui me virar só aqui. Pode ajudar o irmão ali que está mais desfavorecido. Eu já estou bem, eu não preciso de ajuda. Falsas seguranças, seguranças ilusórias. Deixa eu te dizer, não confie na sua estrutura, não confie no seu status, não confie no seu poder, não confie no seu dinheiro. Sabe por quê? Porque todas essas coisas são castelos de areia. Joás, ele achava que o seu exército iria fazer com que ele prevalecesse, com que o seu exército derrotaria o seu inimigo. E o que foi que aconteceu? Ele foi totalmente derrotado. Por quê? Porque ele colocou a sua segurança. Se Deus é contra você, deixa eu lhe dizer, nada vai te proteger. Eu vou repetir. Se Deus for contra você, nada vai te proteger. Agora, se Deus for a favor de você, também nada poderá te derrotar. Aleluia. Amém? Quando a presença de Deus ela é substituída por estruturas humanas, o colapso é só uma questão de tempo. Nós precisamos entender isso. Quando a gente coloca substitutos para Deus, aquilo ali é só uma questão de tempo, vai ruir o nosso castelo de areia. Se o Senhor se retirar, todo aquilo que representa segurança, toda estrutura, aquilo que representa conforto e que nos dá uma capacidade de confiar e de ter expectativa em relação ao futuro, nada disso se sustenta. Reinos vêm e reinos vão. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Então coloque a sua força, a sua esperança, a sua confiança na pessoa de Deus, unicamente na sua pessoa, e não dependa dessas estruturas. Pastor, o senhor está querendo dizer com isso que eu não posso mais fazer seguro? Pode, faça. O senhor não está querendo dizer que eu não posso mais investir? Pode, deve. Se você tem alguma economia e se você quer investir, não tem nada de errado. O erro está em nós colocarmos a nossa confiança nessas coisas.
A Bíblia Sagrada nos diz: se as tuas riquezas prosperam, não ponhas nela o teu coração. A nossa irmã Ana Beatriz falou aqui sobre compartilhar, sobre dividir e não deixar para que alguém decida no seu lugar. Essa é uma opção. Mas ela não está pregando com isso que você não possa ter uma economia. A gente precisa distinguir as coisas. O que ela quer dizer, acima de tudo, é o seguinte: viva dependendo de Deus. Amém. Sabendo que dele é que vem a provisão, dele é que vem o teu sustento, dele é que vem o teu amparo, dele é que vem a força que te sustenta a vida nesse mundo. Irmãos, amém? Eu e você somos falíveis. A gente está hoje vivo e amanhã pode não estar mais. Tira o fôlego de vida, que ninguém aqui consegue viver 20 minutos sem oxigênio. Então a gente às vezes parece que esquece isso. É como se nós estivéssemos blindados. Você não é blindado. Coloque a sua confiança no Senhor e não em seguranças ilusórias desse mundo. Terceiro, uma falsa conversão, ela vive relacionamentos sem autenticidade. No versículo 25 diz: quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, ele foi derrotado e ficou ferido, e os sírios que o derrotaram foram embora. Quando ele ficou derrotado e ferido, os seus servos, os servos de Joás, conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama. Olha o que foi que aconteceu. Joás, irmãos, ele foi traído pelos seus próprios servos. Isso mostra que o quê? Que os seus relacionamentos eram frágeis, não havia verdade. Aquelas pessoas que o bajulavam, aquelas pessoas que batiam nas costas, rei, majestade, soberano, como a gente vê nos filmes alguém falando, isso ali era só, como diz o cearense, só de H. Era só papo, só queixo. Porque na hora que ele estava fragilizado, ao invés de cuidar dele, o mataram. Isso mostra o quê? Que uma pessoa que ela não é convertida, ela não é sincera para com Deus, ela não vai conseguir fazer relacionamentos também sinceros. Uma pessoa, quando ela vive na ilusão, quando ela vive fingindo, quando ela vive na farsa, quando tudo que ela faz é só porque ela está plantando para poder colher, porque eu tenho que tratar fulano de tal aqui bem, porque mais tarde eu posso precisar dele, é uma carta na manga, é um trunfo que eu tenho aqui, eu preciso ter bons relacionamentos para que na hora que eu precisar acionar, eu tenha crédito na praça, eu tenha com quem me socorrer. E aí ele vive uma farsa, ele não é inteiro, ele não é íntegro nos seus relacionamentos. Por quê? Porque ele não é íntegro com Deus. Tu acha que ele vai ser íntegro com você? Se uma pessoa sabe que Deus nos conhece por dentro e por fora, conforme diz o Salmo 139, ainda que a palavra não tenha saído da minha boca, o Senhor já a conhece. Se o próprio Deus me vê por dentro e por fora, e se eu não estou nem aí para viver querendo enganar a Ele, só floreando, só fazendo de conta que estou adorando, só fazendo de conta que estou servindo, se eu quero enganar a Deus, tu acha que eu vou ter cerimônia de te enganar, que você não sabe o meu coração? Então uma pessoa falsa convertida, ela não consegue desenvolver relacionamentos saudáveis. Não foi o exército inimigo que matou Joás, foram aqueles que andaram com ele, que o bajularam e que por fim o abandonaram e conspiraram contra a sua vida. E Joás descobriu, irmãos, tarde demais, que quem vive na falsidade também atrai falsos ao seu redor.
Hoje nós vivemos numa abundância de contatos, mas de vínculos frágeis. Por vivermos mais de imagem. Rede social. Irmãos, eu fico impressionado. Um dia, a gente estava no saguão de um hotel e uma mulher estava lá esperando o passeio, que a gente ia fazer um passeio de barco nessa viagem, e aí a mulher estava lá esperando o mesmo passeio. 15 minutos de espera. E ela ficou só. E aí, a pessoa arruma cabelo, e não para 15 minutos só postando nas redes sociais. Nós vivemos assim, esse tempo de ultra exposição. Está errado postar nas redes sociais? Claro que não. Mas você tem que prestar atenção para que os seus relacionamentos não sejam apenas virtuais. Para que aquilo que sustenta a sua vida seja apenas os likes, as curtidas. Porque na hora que você tiver com problema, o seu curtidor, aquele que te deu like, não vai estar ali com você não, irmão. Que vai estar com você é a pessoa ali da sua família, é aquele amigo que você fez, é as pessoas do seu relacionamento. São elas que vão estar com você. Amém? Nada contra a rede social. Eu uso o meu Facebook como se fosse um álbum de memórias. Porque às vezes hoje a gente bota fotografia num canto e às vezes você perde. Bota na nuvem e some, ou tem alguma coisa. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou fazer a minha memória aqui no Facebook. Todo evento importante da minha vida eu coloco lá, porque no dia que eu for, e se o Facebook ainda existe, pelo menos vai ficar lá. É o meu álbum particular. Então eu quero lhe dizer o seguinte, não se engane, nós vivemos numa abundância de contatos. Pegue o seu celular e veja quantos contatos você tem. Um dia, eu já atuei como corretor há alguns anos atrás, e eu fui ver, eu tinha 3.000 contatos no meu celular. Depois que eu parei com essa atividade, o que foi que aconteceu? Eu fui dar uma limpeza na minha agenda. Por quê? Porque são contatos, mas não são relacionamentos. Uma falsa conversão, ela vive de aparência. E quem vive de aparência gera isolamento e traição. Quem não é verdadeiro com Deus, será falso com os homens. Grave isso. Quem não é verdadeiro com Deus, será falso com os homens. E sabe o que é pior? Não vai terminar bem. Quando Deus não é mais o centro, os relacionamentos também perdem a verdade. Se Deus não é mais o centro da minha vida, todos os meus relacionamentos, eles vão ser desgastados. E a falsa conversão, cedo ou tarde, ela destrói os nossos vínculos, porque ela vive daquilo que não é verdadeiro. Portanto, se há um conselho que eu posso lhe dizer nessa manhã é: viva relacionamentos autênticos, amém? Seja íntegro e verdadeiro, porque apesar da integridade ser mais difícil, dá mais trabalho, mas é ela que traz a recompensa e que gera vínculos duradouros, amém? E para encerrar, obrigado. A falsa conversão, ela termina sem glória e com desonra. Versículo 26. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. Joás, apesar de ser rei, ele não foi sepultado lá junto com os outros reis de Israel. A verdade sobre a sua vida, que foi uma farsa, finalmente veio à tona, que não tiveram nem coragem de colocá-lo no mesmo local onde os demais reis de Israel foram sepultados.
Isso é o quê? É um sinal de desonra. Isso é um sinal de que ele viveu e não trouxe glória para a sua vida. Sabe por quê? Porque ele nunca foi verdadeiro com Deus. E como ele não foi verdadeiro com Deus, ele não foi verdadeiro com os homens. E ele acabou também não tendo a honra e o prestígio que esses homens poderiam lhe dar, até pelo menos na sua morte. Porque ele foi morto pelos seus servos. E ele ainda não foi colocado sequer no cemitério onde os reis eram enterrados. A sua história não terminou em honra, mas terminou em vergonha. A glória que ele teve no passado se desfez com o vento. Meu querido, o final de Joás revelou que a ausência de Deus, que uma fé sem arrependimento, ela tem um preço muito alto. Como é que você vai ser lembrado? Qual é o legado que você vai deixar após você? Quando as pessoas falarem de você no futuro, quando você não estiver mais aqui, como é que elas vão se lembrar de você? É de um homem de Deus? De uma mulher de Deus? Que amou o Senhor? Ou apenas foi um doidinho que estava lá na igreja? Alguém que não fez diferença? Ei, não queira viver só para pagar boleto, não. Não queira viver só para pagar a conta. A gente tem que pagar boleto, né? É verdade. O pessoal até brinca. Quando aquele príncipe lá da Inglaterra, lá, o Harry, casou com a Meghan, né? Aí ela estava lá com um sorriso assim, tão sublime. E aí o pessoal faz meme na internet, né? E aí colocaram, este é o sorriso de alguém que nunca mais vai pagar um boleto. Mas não queira simplesmente viver a vida só para pagar contas, não. Porque um dia desse eu estava, que às vezes eu vou no trabalho e eu fico pensando. Aí, que eu leio a Bíblia de manhã, eu estou lendo Eclesiastes, e Eclesiastes ele deixa a gente meio em crise. Porque ele fala sobre a futilidade da vida, né? Que ele diz que tudo é vaidade. E aí eu estava pensando, um pardal não paga boleto. Já pensou que o pardal não paga boleto? Olha os pensamentos do pastor. Eu disse, rapaz, se um pardal não paga boleto, mas a Bíblia diz que Deus supra a necessidade dele, né? Então, se eu vivo a minha vida sem conhecer a Deus, o pardal é mais bem-aventurado do que eu. Porque para eu poder pagar o bendito do boleto, eu tenho que trabalhar, tenho que dar duro, engolir sapo. E aí o pardal está lá, não paga nenhum boleto, fica de boa, e Deus supra a sua necessidade. Então não posso viver só para trabalhar, não posso viver só para pagar a conta. Eu preciso ter um propósito na minha vida. Você precisa ter um propósito na sua vida. Amém? Joás, ele mostra que a falsa conversão, ela pode até começar bem, mas ela sempre vai terminar mal. Fazendo aqui um breve resumo das duas mensagens anteriores. Joás, ele teve o apoio espiritual do sacerdote Joiada, mas ele preferiu os ídolos. Joás, ele cultivou uma fé que era totalmente dependente de outros. Você não pode que a sua fé dependa de outros, você precisa de uma fé pessoal. Joás, ele conviveu com os santos, mas ele não se santificou. Ele estava no ambiente dos santos, mas ele próprio não viveu a santidade na sua vida. Ele participou de atos religiosos. Quando você participa do culto, você está participando de um ato religioso, mas ele não demonstrou arrependimento pessoal. Joás, ele viveu em função do prestígio, mas que esse prestígio era só de tapinha nas costas, porque ele terminou desonrado e foi morto pelos próprios que o bajulavam. Joás, ele resistiu à voz de Deus. Quando Deus levanta profetas e manda ele se arrepender, ele simplesmente resiste à voz de Deus.
Joás, ele agiu sem temor a Deus, ele agiu com ingratidão, porque ele não foi grato ao sacerdote Joiada que o criou e que preservou-lhe a vida. Ao contrário, ele mandou matar seu filho Zacarias. Joás, ele atraiu o juízo de Deus, porque ele não confiou em Senhor, ele confiou em estruturas vazias, teve relações superficiais e a sua vida terminou em um trágico final. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. A pergunta é: você quer viver uma vida com Deus? Você valoriza a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa desse mundo? Você ouve e se submete à correção de Deus, ou você se afasta e dá de ombros? As suas atitudes revelam que você tem temor a Deus ou que você é irreverente? Você tem gratidão no seu coração pela graça recebida da salvação? A sua confiança está no Senhor ou está nas estruturas que você criou em torno de si ou na sua reputação? Os seus relacionamentos são verdadeiros ou apenas convenientes e interesseiros? A sua fé, ela vai te sustentar mesmo em meio às lutas e às tribulações? Eu convido você a fazer aquela mesma oração que Davi fez lá no Salmo 51, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu queria orar nessa manhã, porque eu sei e eu acredito sinceramente que você está aqui porque você é sincero. Você não viria para cá no domingo de manhã, com o sol a pino e a praia e o caranguejo dizendo: venha, venha. Você não viria para cá se você não tivesse disposto a servir a Deus. Mas eu também não quero que você seja apenas um religioso que engana a si mesmo, mas alguém que verdadeiramente aprendeu a confiar em Deus, a depender de Deus, a ser verdadeiro nos seus relacionamentos. Nós vivemos na época dos golpes e a gente tem uma tendência muito grande a desconfiar até da nossa sombra. Mas não deixe que isso endureça seu coração, tanto para Deus quanto para as pessoas. Seja verdadeiro nos seus relacionamentos. E acima de tudo, se preocupe em terminar bem. Porque o importante não é apenas como a gente começa, mas é como a gente termina. Tem gente que começa mal, mas termina bem. E tem gente que começa bem e termina mal. Que adianta um time começar ganhando, no primeiro tempo ele termina ganhando 3-0. Vai para o segundo tempo, o time adversário reage e o jogo termina de 4-3. A pergunta é: todo mundo vai lembrar dos 3-0 do primeiro tempo? Vai lembrar da reação do outro time e como aquele time tinha um jogo ganho e perdeu. Então, deixa eu lhe dar um conselho. Vire o jogo no segundo tempo da sua vida. Amém? Se você não viveu como você gostaria de ter vivido até hoje, saia daqui dizendo: Deus, eu quero mudar, eu quero dar uma guinada. Eu sei que eu já passei do tempo aqui, mas deixa eu contar um testemunho rapidinho. Eu li um livro chamado Virando o Jogo no Segundo Tempo da Vida, mais ou menos assim. Um empresário americano, dono de uma rede de TV, ele criou o filho para ser o seu sucessor. Então ele trabalhou e ele forjou o rapaz para ser o sucessor dele. E o rapaz gostava de esportes radicais. E um dia ele foi fazer pesca submarina, pesca aquática. E no que ele mergulhou para pegar os peixes lá, a perna dele ficou presa entre as pedras. E ele não conseguiu subir. E ele morreu afogado.
aquilo trouxe sobre aquele pai uma desilusão tão grande, uma tristeza tão grande, porque ele viveu na expectativa de que aquele filho pudesse sucedê-lo. E aí ele parou, olhou a agenda dele, tudo aquilo que motivava a vida dele até então, e ele decidiu, a partir dali, refazer toda a sua agenda e dizer: o segundo tempo da minha vida vai ser vivido de forma diferente. E aí ele cancelou muitos compromissos. Eu acho que ele até vendeu a rede de TV que ele tinha, porque ele viu que a vida dele estava sendo construída sobre algo frágil. Não deixe que a sua vida seja construída sobre algo frágil. Amém? Construa a sua vida na presença de Deus. Viva a sua vida na presença de Deus. Porque, irmão, na eternidade não vai fazer diferença se você usou a camisa comprada lá no Beco da Poeira ou se você for o do Boss, não. Sabia? Não vai fazer diferença se você tinha um carro popular ou se você tinha a última das Coca-Colas do deserto aí. Não vai fazer diferença se você tinha o celular iPhone 17, ainda não tem não, né? É 16. Ou você tinha iPhone 16, ou você tinha o Nokia besourinho. Sabe? A diferença vai se você viveu ou não com Deus. É isso que vai determinar a sua eternidade. E eu quero ver todos vocês no céu, porque eu vou para lá. Amém? Vamos fazer um pacto aqui. Nós vamos nos ver no céu. Amém? Olha para o meu rosto aí para vocês se lembrarem de mim. Amém? Você vai, Pastor Joaquim, você conseguiu chegar aqui. Foi graça, superabundante graça. Foi graça, irmãos. Graça, irmãos. Eu vos digo que foi assim, pois foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, a tua igreja ouviu a tua palavra. Está aqui, Senhor, diante de ti. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor nos desafie a uma vida de significado, a uma vida verdadeiramente convertida. Em nome de Jesus, Pai, toca agora cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui, para que verdadeiramente possa repensar a sua caminhada, refazer o seu caminho, se porventura estiver precisando de mudar de rota, mas que acima de tudo, que elas vivam na tua presença, para glorificar e exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Enquanto as cabeças estão baixas, eu queria saber se há alguém nessa manhã que diz assim: pastor, ore por mim, porque eu não tenho certeza da minha conversão, eu não tenho certeza se o meu coração está totalmente convertido a Deus, e eu quero sair daqui nessa manhã totalmente entregue, rendido a Ele, com a minha vida no altar do Senhor. Eu quero, nesse instante, dizer para Deus: Deus, eu quero que a minha vida esteja no teu altar. Se há alguém aqui que nessa manhã o Espírito Santo falou com você, dê um sinal aí com a sua mão. Você diz: pastor, ore por mim, eu quero verdadeiramente que a minha vida seja convertida ao Senhor. Se você está aqui e você não tem certeza da sua salvação, dê um sinal que eu quero orar por você. Amém. Estou vendo aqui a sua mão. Glória a Deus. Amém. Amém. Quem mais dirá: pastor, ore por mim? Levanta a mão assim. Amém. Estou vendo você. Eu queria pedir a você que levantou a mão: vem aqui que eu quero orar por você e com você. Sai do seu lugar. Não precisa ficar constrangido. Vem aqui, deixa-me fazer essa oração por você. Vem aqui em nome de Jesus. Pode vir, porque essa é a decisão mais importante da sua vida. É mais importante do que a decisão sobre a pessoa com quem você vai casar. Sabia? Ou sobre a profissão que você vai escolher. Amém. Pode vir, por favor. Eu quero dizer para vocês que essa é uma decisão de servir ao Senhor, é a decisão mais importante da nossa vida. Sabe por quê? Porque eu estou vendo aqui que vocês
são namorados, noivos, namorados. E aí, só pela cara, eu sei que estão apaixonados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho 34 anos de casados. E eu quero ir até Jesus voltar ou levar um de nós dois. Mas a decisão por Cristo é mais importante do que a minha decisão da escolha da pessoa com quem eu vou casar. Sabe por quê? Simples. A decisão com a pessoa com quem eu vou casar, ela afeta a minha vida nessa dimensão. Morreu, pronto. Acabou o casamento porque um dos cônjuges faleceu. Agora, a decisão por Cristo, ela afeta a minha vida, não apenas aqui e agora, mas ela afeta a minha vida por toda a eternidade. Porque ela vai definir onde eu vou passar a eternidade. Então, ela é mais importante. É a decisão principal da nossa vida. E quando vocês virem aqui, eu quero agora fazer essa oração com você. Eu quero pedir, ajudar você, que vocês repitam essa oração e digam assim, em nome de Jesus. Pode vir mais para perto. Diga assim, Senhor Jesus, nesse instante, igreja, ajude. Senhor Jesus, nesse instante, eu abro o meu coração para Ti. Eu te peço, converte o meu coração a Ti. A partir de hoje, coloca em mim um amor por Ti, que seja maior do que qualquer outro amor na minha vida. Eu decido hoje andar contigo, não apenas agora, mas todos os dias da minha vida. E eu quero estar contigo por toda a eternidade. Me perdoa os pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Eu decido hoje andar com Cristo nesta vida e fazer a Tua vontade como o objetivo principal na minha existência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós temos essas irmãs aqui, ó, que elas podem lhe ajudar a dar pronto, lhe dar uma literatura, lhe dar orientação. Glória a Deus. E você que já se converteu, quem é que todo mundo aqui está convertido? Amém? Glória a Deus. Amém. Deixa eu só contar uma historinha aqui. Eu sei que já passou o tempo. Sobre essa questão de ser convertido de fato ou não. Acho que, não sei se eu falei aqui recentemente. Diz que num país da cortina de ferro, em que os cristãos estavam sendo perseguidos, o Leandro até falou sobre isso hoje, e aí eles se reuniam no subsolo, para exatamente não fazer barulho e não ser escutado, para não ser perseguido. E aí chegaram lá 2 soldados, fardados do exército, e abriram lá e disse, quer dizer que vocês estão aqui se reunindo, né? Adorando a Deus, fazendo aquilo que o governo disse para vocês não fazer. Nós vamos dar uma chance a vocês. Quem de fato não quer continuar aqui para ser morto, quer salvar a sua vida e renunciar a esse Deus, a gente libera a porta agora e vocês vão embora. Porque quem ficar aqui vai ter que pagar com a própria vida. Foi o que aconteceu? Boa parte, vazou. Porque não eram convertidos de fato. Mas aqueles que de fato eram convertidos ficaram lá. Aí quando eles dão mais uma chance, alguém ainda está em dúvida, a última chance, saiu mais um grupinho. E aí ficaram poucos. Aí disse, fecha as portas aí. Ele disse, agora vamos adorar a Deus, porque aqui só tem crente. Vamos adorar a Deus, porque aqueles que estavam em dúvida vazaram. Quem ficou aqui é porque é crente mesmo. Então vamos adorar a Deus, porque também nós somos cristãos. Amém? Então se você está aqui, eu vou dizer, você é crente mesmo. Amém? E nós vamos para o céu juntos, em nome de Jesus. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agora te pedir que o Senhor toque cada vida, cada coração. Que o Teu Espírito Santo fale a cada vida, Senhor, aplicando a Tua palavra aos seus corações. De modo, Senhor,
que cada um aqui tenha uma verdadeira experiência contigo e glorifique o teu nome, não apenas por hoje, mas por toda a sua existência, e nos faça povo de Deus que ama o Senhor e que entende a sua identidade espiritual. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. E o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, sobre a igreja do Senhor em toda a terra, e o povo de Deus confirme dizendo amém. Dê um abraço, 3 pessoas. Dê um abraço em pelo menos 3 pessoas e vamos gerar relacionamentos verdadeiros em nome de Jesus.